Érica, Como é preciso que ia? dizer que eu estou muito feliz de começar esse projeto com você, que apareceu na minha vida, eu acho que assim, de uma forma tão natural, e você não imaginou o quanto foi importante para mim tua mensagem, sabe? O quanto talvez eu mesmo tivesse precisando ouvir aquilo, assim. E lembrar da importância que teve algo que eu participei e pensar que da forma que tocou você, tocou tantas outras pessoas e conhecer mais da tua vida, assim, trouxe um aconchego imenso, assim, pro meu coração, sabe? E esse desejo de falar, cara, é esse o Brasil que eu quero, sabe? Dessas pessoas que dão certo e a gente é muito mais do que a gente vê na TV, né? Do que as notícias tão ruins, as que as nossas imagens estão sempre ligadas. É, nós temos muitas pessoas incríveis como você, e agora a gente quer conhecer um pouco mais da sua trajetória, né? Ai, que isso. Eu acho que é sempre uma oportunidade. Eu acho que esse ano, eu desde o ano passado, tem sido um ano de muitas oportunidades, né? E eu acho principalmente a oportunidade de eu falar sobre a minha história, assim, sobre a minha vida. Porque às vezes a Uhum. gente acha que o que a gente fez é comum, né? É normal. Eu tava conversando Não com a minha consegue ver o prima valor, né? eu tava conversando com a minha prima esses dias e a minha prima é uma pessoa que sempre me chama para essa realidade, sabe? Se apropria Uhum. da sua história. Ela sempre fala isso para mim. Se apropria, ela é sua e você fez isso mesmo. E às Você vezes não, às vezes eu construiu. guardo. E até porque assim, eu acho que muitos amigos que me conhecem, principalmente nesses últimos 4, 5 anos, eu não tenho o hábito de falar da minha vida. Por isso que muita gente já fala assim, nossa, mas a Érica, não sei quem, não sei essa história, essa parte dessa vida da Érica, né? Uhum. Por inúmeras questões, né? Eu acho que hoje a gente está num momento social que as pessoas se interessam por essas histórias, né? Uhum. As pessoas estão nos inserindo sem achar que o fato da gente não ter uma estrutura familiar ou crescer num lar comum é, a gente não é um marginalizado por conta disso, sabe? E eu acho que a gente está Claro. num momento importante de discutir isso, assim, de dar voz para isso. Foi mais por isso que eu também falei, vamos lá, vamos falar, Tá, então né? vamos lá, vou te fazer Vamos, algumas perguntas. Vou até desativar aqui um vamos. pouquinho os comentários Isso, para a porque gente esse conseguir negócio se concentrar, tá? a E, gente enfim, não depois eu vai. volto com eles aqui. Érica, me Tá, fala um pouquinho assim. A gente contou que você morava num, como você diz, um no lar. lar, né? É. Mas É como que assim, era formada a sua família? Tipo, quando vamos você lá. foi para lá, né? Quantos anos você tinha? Como era formada a sua família? Rapidamente, assim, como que você chegou nesse lugar? Então, Érica, e assim como inúmeras meninas, a maioria das Uhum. meninas estão nessa live hoje, Ai, que porque bom. vivemos essa coletividade, né? Vivemos essa família, assim, de chiquititas Uhum. por bastante tempo, né? Por muitos Uhum. anos da nossa vida. Tanto que eu até hoje, essa semana, compartilhei com as meninas que a gente estaria aqui. Falei, vou estar com a Pata, vou estar com a Mili. Foi, como assim? Né? Se fosse na adolescência, isso ia ser mais histérico ainda, né? Sim. E isso se deu dessa forma, assim, né? Eu nasci numa família muito numerosa, somos 10 filhos de uma mesma mãe e acho que 4 ou 5, eu acho que 4 de outra mãe, de outro pai, né? De outros pais. E por essa Uhum. questão de sermos uma família numerosa, de termos nascido de uma família que não tínhamos assim uma estrutura, condição financeira, em um determinado momento ali da nossa vida, nossa mãe decide que acho que o melhor para a gente naquele momento seria crescer nesse lar, né? A gente chama é um internato, né? Uhum. Nenhuma das crianças que cresceram nesse internato foram crianças disponíveis para adoção, né? São crianças que, por ter um lar ali, ou com violência, ou pela própria dificuldade financeira, que Uhum. é uma realidade até hoje, os Sim. pais acabam direcionando a gente para esse internato. Nesse internato, nós tínhamos um convívio ali só de meninas, são 50 meninas, né? Onde tínhamos muita criança, né? É. Imagina a loucura que isso não era. Era muita criança. Eu lembro que no meu quarto eram 4 beliches, então por quarto acho que eram 8 crianças.
Sendo que em cada Ah, quarto era uma criança maior com crianças menores, entendeu? tipo, Porque a a maior sempre responsável. cuidava. Isso, e a maior sempre cuidava das menores, E você entendeu? tinha outras irmãs com você? Então? Nesse lar, no primeiro momento, vai eu e uma outra irmã, um pouco mais nova, né? E mais tarde chega mais duas das minhas irmãs. Mas essas duas, elas ficam menos, bem pouco, porque logo o escopo do lar muda, então todo mundo volta para sua casa, né? Ah, entendi. Então, isso. Então, nesse lar, a gente tinha uma rotina ali, eu acho, bem saudável, assim, né? Vivíamos como Aham. uma grande família. Então, tínhamos regras, estudávamos em escola comum, fora É, eu do ia te lar, né? perguntar Tínhamos isso. fora do lar, então tínhamos um convívio social, né? E tínhamos toda uma rotina de acordar cedo, fazer cama, pentear cabelo, Ai, gente, tem ajudar umas no coisas que eram muito café. parecidas com É Chiquititas. muito chiquitita, tá vendo? Pra gente era muito chiquitita, né? Então a gente tinha as meninas ali que tinha na faixa dos 11, 10 anos, que eu acho que era muito fase chiquititas, e tinha as meninas um pouco maior, que era meio fase clipe, sabe? Que ficava assistindo outras coisas. Mas Aham. pra gente, na nossa idade, era muito chiquititas, a gente vivia muito aquele momento, sabe? De uma cuidar da outra, de uma comprar dor da outra, daquela questão de quando saíamos do lar e ia para a escola, se arrumasse uma confusão, né? A confusão era de todo mundo, E né? como que era Então nós tínhamos, essa relação na escola com os outros alunos? Eles sabiam que vocês eram do internato e sim, rolava um bullying com isso? sabiam rolar. Não, é que hoje a gente dá o nome de bullying, né? Eu Sim, acho que na é. época a gente nunca, eu acho que nunca teve algo tão pesado assim que me traumatizasse. Mas Tá. teve sim, porque nós éramos em muitas crianças. Então pensa assim, vestíamos igual, sabe? Íamos de peru escolar. Então era as crianças que não chegavam com os Uhum. pais e iam embora com os pais, sabe? Na reunião de pais não eram nossos pais que estavam lá. Enfim, então não tinha como não saber, Eu ia te né, que perguntar éramos as isso. crianças. Durante o tempo que você viveu, você chegou lá com quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 4 anos, Ai, quatro para você era 5 anos. muito Eu era muito pequenininha. titica. Eu Ai, acho que meu a gente tinha essa Deus. idade. A gente era bem pequenininho, acho que era essa fase. E Eu tinha você, 4, minha irmã tinha 3, entendeu? Então, era nessa faixa, assim, a gente foi nessa faixa de idade. E a gente e ficou a você vida tinha toda. algum contato com teus pais, com a tua mãe, pelo menos, com alguém? Então, a nossa rotina do lar era assim: segunda a sexta-feira ficávamos no lar e no final de semana deveríamos voltar para o nosso convívio familiar, né? Aham. Em casa, esse retorno de final de semana nunca funcionou muito bem, né? Tá. Minha mãe tinha os meus irmãos e meus irmãos tinham o hábito. Na verdade, meus irmãos sempre cuidaram um do outro, sabe? Minha mãe Sim. não era a mãe que cuidava muito dos filhos, assim. Então, meus irmãos sempre cuidavam um do outro. Um dos motivos também que levou a gente a ir pro lar, né? Porque eram inúmeras questões que envolviam tudo isso. Então, às vezes, no final de semana, a gente ia para casa da minha avó materna, né? E às vezes a gente ficava no lar mesmo. Ou às vezes a gente ia para casa de alguma coleguinha do lar, assim, no final de semana, enfim. Teve uma Uhum. fase que eu ia muito para casa de uma moça que trabalhava no lar, assim, ela me levava todo final de semana para Ah, que casa dela, legal. entendeu? Eu ia te Então perguntar a isso. ideia, Pode então a falar. ideia era essa, assim, a ideia não era crescermos isolados da sociedade, porque nós teríamos que voltar para a sociedade, né, o quanto antes, assim. Vocês iam ser Então reinseridos a qualquer momento. a qualquer momento, porque a ideia era que quando estivéssemos ali na faixa já da adolescência para a vida adulta, a gente volta a conviver com a nossa família, né? Diretamente. Então, mas ali a gente estuda, a gente aprende tudo, a gente aprende a gente tinha aulas de idioma, a gente tinha dança, a gente tinha Ai, que tudo, a gente tinha um legal. convívio, uma agenda ali, até porque 50 crianças, se você não der nada para elas fazerem, aquilo vai virar um terror, né? Claro, Então nós lógico. tínhamos então, nós tínhamos toda essa rotina de escola, aula de reforço, o idioma, a dança, Então você e sente assim, que você foi feliz ali, que tipo foi o melhor que aconteceu para você? é, eu, eu acho que não só comigo, mas com a maioria das meninas que viveram e passaram pelo lar, elas vão entender que elas eram felizes e que a vivência dentro do lar foi uma grande oportunidade quando a gente volta para nossa família, né? Porque quando a gente volta para nossa família, a gente se depara ali com a realidade nua e crua, é isso aí, né? E a Uhum. maioria das vezes essa realidade não mudou, né? De quando a gente foi pro lar e agora que a gente está voltando para nossa família. A maioria das vezes ela se apresenta igual ou um pouquinho pior,
né? Sim. Então, acho que no meu caso, eu consigo identificar que isso foi uma grande oportunidade quando eu saio de lá e me deparo com a realidade ali crua, que essa é a essa é a sua Isso você vida, tinha né? quantos anos? Eu já tinha uns 14 anos. E aí você Já estava. decidiu, você, tua família, o pessoal da instituição, que Não, era a hora de você sair? a gente está no momento de transição. Nessa fase, praticamente todas as crianças voltam para o seu lar, porque o lar deixa praticamente um tempo ali de existir, de reestruturar, então a gente acaba voltando para os nossos lares, né? Entendi. Não tinha o que fazer, tinha que voltar. Não tinha o que fazer, de voltar. E aí, nessa fase de cada um voltar para o seu lar, óbvio, cada um segue ali a sua vida, né? Eu não tenho muito convívio, contato com as meninas. Eu acho que nesses últimos 2, 3 anos que a gente criou um grupo e foi muito legal, porque eu fiquei pensando, nossa, como que a gente foi se achando, né? E aí, Mas, algumas meninas a Érica, gente conversa. antes de chegar nas meninas, quando você saiu, Hum. você foi morar com a tua mãe? Porque logo em seguida a tua mãe faleceu, mas nesse momento você voltou para casa da Eu tua mãe? não, eu saio do lar e eu fico. Minha mãe não mora em São Paulo nesse tempo que eu saio do lar. Minha mãe acho que tá morando na Bahia, com um marido que ela tem novo, enfim. Ou que já era marido Uhum. dela, eu não tenho muita lembrança clara. E aí, na Uhum. verdade, E você vai para eu fico na onde? casa eu fico na casa da minha avó. E na casa da minha avó, meus irmãos, eles moram no extremo, eles estão morando no extremo sul de São Paulo. Eles moram todos eles lá, um cuidando do outro, bonitinho lá. Uhum. Bonitinho, né? Enfim, não é nada Sim. bonitinho, mas enfim. E aí eu fico ali um tempo, um tempo assim é muito rápido. Eu chego a ir até onde eles moram e aquilo me assusta de uma forma assim gigantesca e eu penso, não posso ficar num lugar desse. Tá. Porque é muito abrupta, sabe? Assim, a realidade é uma coisa bem Um dia para difícil. o E aí eu penso, outro mudou tudo. e aí eu fico na minha cabeça, né? Porque eu nunca fui uma pessoa de verbalizar muitas coisas. E aí eu volto para casa da minha avó. E aí minha avó nessa época trabalhava, enfim, não ficava muito em casa, né? Minha avó ficava de segunda a sexta-feira fora e voltava para casa de final de semana. Mas a minha conversa com a minha avó é muito prática, assim, não se preocupe, eu não vou te dar nenhuma dor de cabeça, eu fico aqui bonitinha, vou para a escola, volto para casa, você não vai nem ver, assim, que eu tô aqui, sabe? Uhum. E a minha avó, tudo bem, ela vai fazer o quê também? Filha, não me dá trabalho. E eu fico ali com a minha avó nesse inteirinho. Né? É nesse tempo que eu fico na casa da minha avó que eu acabo tendo contato com meus tios, né? Que minha avó tem essa relação com eles. E a gente se aproxima um pouco, e é quando eu conheço o budismo, e é quando eu passo a frequentar a casa dessa minha tia também. E aí, quando a minha avó passa a ir para casa dessa minha tia de segunda a sexta-feira, eu vou com ela, entendeu? Então eu Tá. começo ali a saber quem é meus tios, quem é meus primos e tal. E aí é onde eu também conheço o budismo, porque eles praticam esse budismo, né? E Entendi. aí minha mãe volta para São Paulo nesse inteirinho, minha mãe falece. E aí, acho que meses depois também a minha avó falece, e aí eu fico tipo, e eu agora? Me encaixa onde? Faço o quê? Né, da vida. E aí, o que que E você aí eu fez? e aí eu ainda tentei ficar um tempo com esses meus tios, me adaptar ali. E aí não me adapto, não rola assim, aquela coisa de não é o meu lugar, né? Realmente não é o Uhum. meu lugar. E aí eu vou também atrás do meu pai para tentar assim, nossa, eu tenho um pai, vamos ver se rola essa fase de adaptabilidade também. E E tudo para aí? mim, Areta, sempre foi muito claro assim, sabe? Bem desse Sim. jeito, assim, na minha cabeça, as coisas elas são desse jeito, bem práticas. Uhum. E aí eu vou, também não rola, não dá certo. E aí foi quando eu penso, não, é comigo, né? É comigo, eu Eu vou vou ter ter que que viver cuidar a de minha mim. vida. Eu vou ter que viver a minha vida. E E eu faço literalmente isso. deixa eu só te Pode fazer uma perguntar. pergunta. Durante o tempo que você estava no internato, ou logo que você saiu, você tinha algum acompanhamento de terapeuta, ou um assistente social, que nada? Não, não. Tá. Né? O mundo, eu acho, eu sempre converso bem claramente sobre isso. E para mim, dentro da época, assim, da pessoa, eu acho que eu vim trabalhando essas questões muito bem, porque eu sempre tive as coisas muito claras, sabe? Assim, eu sou muito prática. Então, assim, se eu tenho esse caminho, eu sigo ele. Se ele não deu certo, tá bom, eu fui até aí, então não deu certo. Vamos pro outro, entendeu? Eu não fico arrastando as coisas por muito tempo, assim. Sabe, assim? Tá, mas né? Não foi isso. Como que você consegue? Tipo assim, você não vai lá Não ficar sei. sofrendo, você vai resolver.
Sabe o que eu acho, Arita? Nessa fase, assim, as coisas são muito rápidas, sabe? E a minha cobrança comigo e a minha cobrança externa era com a pessoa que todas as expectativas eram ruins, entendeu? E aí era o tempo todo eu só lutava contra as expectativas. Consegue entender? Sim. Então, se eu tomei um caminho que estava me colocando naquela expectativa ruim, então eu mudava. Falava, não, então peraí, não é por aí. Então eu já sabia um caminho que eu não poderia seguir, entendeu? E aí, quando eu volto e falo assim, não, nada dessas opções deu certo, eu não posso ficar, né, Com teu nesse pai também limbo, eu não preciso rolou. decidir. Não rolou, então eu tenho que decidir, entendeu? E aí eu decido, eu falo, então eu vou seguir sozinha. Mas como é o que você perguntou, como que a gente Exato. faz E aí, isso, como né? que você fez? Aí você E tinha eu então não 6 anos, sabia, mais ou menos, você me não, bem, falou. eu já estava indo para os 17 anos, eu estava acabando a escola, eu estava nessa fase aí. E aí, bem, a gente não sabe como faz as coisas, a gente descobre, né? É assim, a gente descobre. E aí eu peguei, saí, falei, vamos lá. Liguei para uma amiga, e porque as coisas comigo funcionam literalmente assim. Eu liguei para uma amiga e falei, olha, eu posso dormir na sua casa hoje? Porque eu preciso pensar umas coisas, resolver umas coisas e tal. E ela falou, tudo bem. E essa amiga, ela já morava sozinha, já tinha um filho, ela era mais velha que eu, a gente se conhecia da escola, e ela falou, vem. E aí eu passei uns dias na casa dela e literalmente assim, eu pensava todos os dias como eu mudo essa situação, né? E como eu mudo, veio logo a resposta, né? Que uma pessoa me procura, a gente conversa, aquela conversa difícil de você é uma menina ainda e você não pode isso, você não deve aquilo. E eu falo, olha, eu não vou ficar tentando me encaixar mais na família de ninguém, entendeu? Eu só quero seguir a Uhum. minha vida, né? E aí ela disponibiliza, então, um quarto, né, para eu morar. Fala, olha, eu tenho um quarto, né? Eu disponibilizo esse quarto para eu morar. Na verdade, ela aluga, porque tem que me dar essa responsabilidade, né? Tipo, Uhum. aprender, né? E aí eu passo, então, a morar nesse quarto durante anos da minha vida, Você já né? trabalhava nesse momento? Nesse momento eu estava sem trabalho, mas logo eu arrumei um trabalho, porque eu precisava fazer 18, né? Eu ainda Um não tinha trabalho 18, de eu ficava quê? Qual que naquele. foi seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi com essa mesma pessoa, ela me deu um trabalho de menor aprendiz num banco, e eu fiquei lá acho que uns 2 anos e pouco. Entendeu? Então é bem nessa fase, assim, que eu já não posso mais ser estagiário, que eu já não posso ser, sabe? Então eu precisava ter esse respiro de acabar a escola ali e ver o que eu ia fazer. E aí dá certo, eu mudo para esse quarto e falo, bora lá, vamos resolver a vida dele. E aí eu começo a resolver a vida, arrumo um emprego, 2 empregos até, porque eu acabei a escola e eu precisava pensar ali, o que, que eu faço, né? Para mim, nessa época, Areta, terminar a escola era uma coisa surreal, assim, sabe? Eu já tinha Mas eu feito eu ia te muito. perguntar isso, você tinha consciência da importância do estudo? Porque assim, né, a gente Então, sabe que o que muda a vida de alguém, eu principalmente acho que alguém para vivendo uma mim, situação tão difícil, é a educação, é o que dá ali outra é, eu acho, perspectiva. é, eu acho que assim, no lar a gente sempre teve muito essa disciplina em relação à escola. Né? Então a gente Aham. tinha as aulas comuns da escola e a gente também tinha a hora da lição de casa, o reforço ali e tal. Então isso para mim também já despertou para essa importância, né? E eu Sim. percebo que quando eu começo a trabalhar como menor aprendiz, eu começo a ter uma visão de outros mundos, sabe? De outras questões. Tipo, olha, eu só tenho esse trabalho porque eu estudo, entendeu? E aí, quando eu começo a participar também do budismo e entender o budismo já vem e joga isso para mim, né? Que a base é a paz, a cultura e a educação. Então, mais uma vez, ele vem falando educação, educação, educação. Uhum. E aí eu começo a entender, assim, que o meu cenário de vida é de muita dificuldade e como eu vou transformar isso. Então, tem o que eu transformo em mim, né? No meu coração, ali na minha vida, mas tem todas as outras questões que dependem de ações, né? E aí eu fico Com pensando como que certeza. eu vou fazer isso. E aí eu só penso nisso, no estudo. E aí quando eu participo dessas reuniões do estudo do budismo, para aprender o budismo, eu também ouço muito a história das pessoas. E as Sim. pessoas falam disso o tempo todo, né? Da faculdade, da dificuldade. Os pais falam da dificuldade né, de ajudar os filhos falam das dificuldades do vestibular. E aí eu fico pensando, nossa, e aí? Né? Mas isso vai me despertando para isso também,
né? E aí eu vou começar, então tá, vamos atrás disso, como é que faz isso, né? Que Você nem caminho que é sabia esse? direito o que você queria fazer. Não, eu nem Vestibular sabia é bem. importante. Eu sabia que, assim, não, eu fiquei pensando, vestibular, no começo eu assimilava vestibular como prova final da escola, entendeu? E aí, depois que eu vou entender que não, vestibular é uma prova que vai te levar para uma faculdade, que vai te dar uma profissão, né? E aí eu faço um vestibular basicão ali e falo, vamos lá. E aí uma colega me liga e fala, cara, sua nota foi boa, vai fazer o quê? E eu assim, vai fazer o quê, né? Nem tinha Eu não pensado o que você sei, queria ser não tenho ainda na vida ideia, sabe? de Não tenho profissão. ideia. Mas automaticamente eu associo isso a uma oportunidade para eu continuar me desenvolvendo e ter um trabalho melhor e continuar me sustentando, entendeu? Eu acho como a maioria das pessoas na nossa realidade, quando busca o estudo, busca com essa necessidade, né? Não só pela paixão da profissão, mas pela necessidade de ter um trabalho melhor. E aí eu vou fazer uma faculdade, e aí nessa aí, época era bem. Eu fiz comecei com administração, e era surreal, assim. Era chato, né? Eu não gostava. mas vamos lá, né? Mas você terminou. Então eu comecei a faculdade. No último ano da faculdade é quando eu desperto, termino, entrego logo que tem que entregar e penso, vamos ver o que dá. Mas no último ano da faculdade eu já entendi que eu já tinha mais propriedade de mim. Né? Eu já sabia o que eu já vi ali que eu podia querer, sabe? Que eu podia escolher. Eu não precisava ficar tocando o bonde. Sim. E aí quando eu comecei a faculdade, eu trabalhava em 2 empregos. Era loucura, assim, dormir para mim era hobby. Mas eu tinha que bancar a vida, entendeu? Eu tinha que fazer as coisas. Então eu dormia o período da manhã, entrava num trabalho à tarde, ia para a faculdade à noite e entrava em outro emprego de noite, que acabava de manhã, entendeu? Então eu dormia das 7 da manhã a meio-dia, porque 2 e pouco eu entrava em outro trabalho. Entendi. Mas isso era um caminho, eram ações que só eu podia fazer, sabe? Era um caminho que eu tinha que pensar, como você escolher aí, como é que você vai fazer. Então, no primeiro momento, eu fiz assim. E aí, depois, quando eu estou no segundo ano da faculdade, surge uma oportunidade de eu trabalhar no escritório de contabilidade. Aí eu penso, tá melhorando. Quando você está no segundo ano de administração? De administração. Aí eu vou para esse escritório de contabilidade. E aí a coisa começa a mudar, porque eu começo ali a ter contato com inúmeras coisas, né, do dia a dia. Eu vou passando por várias áreas, sabe? Assim, eu vou conversando com um monte de gente. Com pessoas diferentes. Com pessoas. E aí eu penso, poxa, eu quero fazer direito, sabe? Não, eu quero isso para minha vida, é isso. Só que eu já tô acabando. Teve alguém que te marcou muito, que você falou assim, cara, assim, que foi meio que inspiração para você, ou não? Não, eu acho que quando eu escolhi o direito, eu escolhi assim, é quando eu penso assim, eu posso escolher, entendeu? Eu acho que até ali, naquele momento da minha vida, eu vim direcionando, fazendo o que tinha que ser feito. Sabe aquela questão de sobreviver? Sim. Né? E aí eu tô começando a mudar essa chavinha, eu tô começando a entender que assim, poxa, né, você pode escolher, você pode ter vontade, você não precisa ficar nadando o tempo todo, sabe? E aí eu falo, é isso, eu vou fazer isso e eu vou fazer isso. E aí eu guardo isso mais um pouquinho, porque eu quero entender, eu quero terminar o que eu comecei, né? E tem todas as responsabilidades de direito, era um curso caro, eu não sabia nem por onde começar, né? Isso que eu ia te perguntar, de administração você pagava a faculdade ou você tentou bolsa? Não, no começo eu tinha bolsa, eu comecei pagando, depois eu tive bolsa de 50%, porque aí eu uso a nota do vestibular, ela se transforma num desconto de 50%. Então, esse dinheiro no começo, era tudo muito limitado, assim, era pagar a faculdade e se vira aí que você faz o resto. O aluguel, né? E viver com... Até porque, assim, cara, 10 anos atrás, faculdade não era tão... A gente não tinha tantas possibilidades de faculdades igual a gente tem hoje, né? Tantas coisas. Mas, por mais audacioso que aquilo parecia, sabe? Aquele esforço era muito necessário. Né? E era eu pensava possível, sempre né? nisso. E era assim, possível. A partir do momento que você acreditasse que aquilo também era para você. Que você podia. Então eu não tinha. Eu não fazia muita questão de nada, assim, roupa, maquiagem, não sei o que. Velho, olha, eu nem ligava para essas questões. Para mim, eu tinha um teto seguro, sabe? Eu tava fazendo as coisas, tava tudo certo.
E aí, não, assim, no finzinho eu penso, é isso, eu quero muito isso, sabe? Eu acho que eu precisava passar pela administração, foi extremamente importante. Eu aprendi muita coisa que eu uso até hoje, né? E aí eu vou fazer outro vestibular, eu tento outro vestibular e vai, deu dar certo. E eu falei, é isso, agora eu largo tudo e vou começar isso, né? E aí eu faço isso mesmo, eu tenho um tempinho ali de adaptação, eu fico uns 6 meses tentando entender, né? Até porque o mundo acadêmico dentro do direito, ele é muito diferente daquilo que eu estava esperando, dentro daquilo que eu já tinha vivido. E aí eu vou pro direito, assim, vou de coração aberto, sabe? Porque eu me identifico, eu fico, é isso, onde eu estava. Aí é o que você gosta mesmo, né? Mas jamais eu acho que de criança eu pensaria nessa possibilidade. E aí dá super certo, e aí as questões da faculdade são inúmeras, as dificuldades dentro da universidade, elas são inúmeras, né? Porque a gente entra e a gente acha que a gente só entra, né? E não basta só entrar, tem todo um cenário dentro disso. Tem todo um conhecimento que quando a gente chega lá, a gente vê que nos falta ainda, né? E a gente tem que fazer a lição de casa. Então, final de semana, bem, passou a não existir, noite passou a não existir, eu tinha que correr atrás do prejuízo, né? Eu tinha que estudar mesmo. E a minha maior preocupação, desde quando eu entrei na faculdade, era a prova da ordem. Então, eu tinha que estudar, né? Eu acho que com as pessoas que eu comentei na época que eu queria o direito, a maior preocupação delas era, mas Érica, tem a prova. E eu falava, Mas todo mundo que estuda direito passa por isso. E Érica, deixa eu te falar, você sentia que tinha outras pessoas ali com histórias parecidas com a tua dentro da faculdade ou não? Não, ou você se sentia não. bem Não, assim, eu fui para a faculdade, eu fiz uma faculdade particular, e necessariamente óbvio que dentro do meu, e era um grupo muito seletivo, né, dentro a minha turma era uma turma muito pequena, e flutuava muito, porque cada semestre diminuía mais ainda, né? O pessoal vai abandonando. Justo. E aí, assim, era uma realidade totalmente diferente, mas por conta dos alunos, eu nunca tive nenhuma dificuldade hostil, assim, sabe? De tratativas e tal. Você até não sentiu preconceito ali dentro da faculdade? Não, eu sempre fui uma pessoa muito resolvida, sabe? Quer, não quer, gostou de mim, legal, não gostou, problema é seu, sabe? Se você tem esse problema com essa questão, isso é problema seu. Eu nunca tive muito essa questão. E eu sempre fui transparente, assim. Então, se alguma pessoa alguma vez tinha esse tipo de situação, ele não ia ter oportunidade de externar isso pra mim, sabe? Tá. Eu já era despachada mesmo. Mas por conta pedagógico, eu já tive mais problemas, sim. Né? Agora, e eram umas questões que, assim, a gente sempre está preparado para passar isso com alunos, né? E eu passei por situações difíceis com professores. Né? Então, na minha turma, assim, dentro do nosso nicho social, tinha eu e só mais uma aluna. Negra, né? Você diz? Negra, assim, negra, pobre, pá, era eu e essa aluna, só, nós duas. E a princípio, nós nem éramos amiguinhas, e pá, era cada um na sua. Até porque eu chegava atrasada, eu chegava sempre atrasada, vinha do trabalho, cansado, sabe? Você não vai fazer amizade nesse momento, depois que a coisa melhora. Mas algumas situações difíceis eu tive com professores, né? Eu acho que o primeiro ano foi o ano mais desafiador, porque eu tinha um professor que ele queria testar a minha vida, sabe? Assim, eu quero saber se você realmente quer estar aqui. Ele desafiava na tratativa, ele desafiava na avaliação, sabe? Assim, a pessoa que tirava um 10º por uma besteira, era esse professor. Né? Mas e no fim ele ainda me falava. Não era velado, não, bem. Não era velado, não. Era bem assim, escancarado. Era um negócio pra dificultar mesmo a tua vida. Falar, vamos ver se ela resiste. E no começo a gente se assusta e depois né, como é que eu vou lidar com isso? Porque estar ali era importante para mim, não para ele. Entendeu? Lógico. E aí, para mim, eu pensava assim, tudo bem, como é que eu vou lidar com isso? É só um pouco que eu tenho, né? Não é pra vida toda. Então vamos lá. E aí resiste, né? Como você já tinha resistido tanto nessa vida. Exato. E aí resiste, e aí a gente, eu sempre pensava assim, tá bom, vou ter que estudar mais um pouco, entendeu? Porque além da tratativa ser extremamente ríspida, a gente ainda tinha
uma exigência ali de avaliação que não existia com os outros alunos, sabe? Aquela famosa frase, né, para o negro de ter que ser 2 vezes melhor, ter que ser sempre 2 vezes melhor que qualquer outro. E ele falava, então, ele falava isso, ele falava, eu estou exigindo isso de você porque eu sei que você pode fazer. Entendeu? Tá. Mas Vem cá. a forma Aí você venceu essa etapa, passou, terminou a faculdade, foi trabalhar na área. E aí você acha que esse mundo meio jurídico, ele ainda é muito machista e racista? Depois da faculdade, como que você sentiu isso? Eu acho, Arita, que assim, o jurídico é um nicho mais restrito, mas não por conta do machismo e do racismo, né? Ele é mais restrito, eu acho que pela vaidade da área mesmo, assim, sabe? Exige-se sabe aquela questão do pedigree? Sabe, assim? É isso que eu posso ser uma mulher negra, mas a questão é sempre, a pergunta é sempre assim, quem são seus pais? Sabe? Da onde você veio? A questão é da onde você veio. Entendeu? Qual é a faculdade que você se formou? Então, a restrição dentro do mundo jurídico não se dá somente pela sua cor, né? Se dá por N outras questões, porque eles querem, é uma realidade que eu acho que vem mudando muito, né? E olha que eu migrei para o mundo jurídico em 2012, né? A gente já está em 2020. E no começo, como estagiária, eu achava que as coisas eram bem mais ríspidas. Eu passei por alguns escritórios que eu passei por situações bem difíceis, sabe? De eu pensar assim, caramba, mas você acha que está mudando mesmo? Ou você acha que a tua postura mudou? Como você encara tudo isso agora é diferente? Não, eu acho que existe um esforço para mudar, assim. Geral. Eu acho. Porque assim, Areta, antes... Isso porque eu comecei a caminhar no mundo jurídico recente, né? Mas o que eu senti é que lá em 2012, eu não tinha a oportunidade nem de tratar o problema, entendeu? Se eu fosse hostilizada, simplesmente por eu ser uma mulher negra, eu teria que saber lidar com isso ou simplesmente eu iria embora, entendeu? Porque é meio assim, você já tá aqui, eu já tenho que te colocar aqui, sabe assim? Sim. Então se vira, sobrevive aí, entendeu? E hoje não. Hoje o que eu sinto é que quando a gente se depara com esse tipo de situação, pode ser pela cor da pele, né? Pela orientação sexual da pessoa, enfim. Existe sempre um canal de comunicação dentro dessas estruturas, desses escritórios, para tratar esse problema. E antes eu via que isso não existia, entendeu? Que bom. Então eu não vou dizer que é geral, né? Que com certeza inúmeras pessoas vão ter situações para contar sobre isso, claro. Porque eu tive, né? E porque por muito tempo eu não soube estar aí, né? E por muito tempo eu não soube lidar com essas questões, né? Várias vezes eu fiz vista grossa mesmo, né? Várias vezes eu olhava assim, e deixava, né? Às vezes o próprio colega falava para mim, você vai deixar a pessoa fazer isso? E eu ignorava mesmo, assim, sabe? E muitas vezes eu simplesmente fui embora e não disse por que eu estava indo embora. Eu, não fiz, sabe, não vou, isso não é bom para mim, não quero ir embora. E hoje não. Hoje eu acho que de todas as situações que se apresentam em relação a isso, quando ela é de fato, assim, é isso que está acontecendo, eu trato. Pode ser bem difícil, mas entendi. Eu trato, sabe? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu acho que a partir do momento que a gente opta em direcionar a nossa vida, né, para onde a gente quiser, a gente precisa entender que a gente vai se deparar com essas questões. Entendeu? Não é aceitar, mas entender que a gente vai se deparar. Mas você teve um foco muito claro e você sabia onde tinha que chegar e que você ia passar por algumas coisas da maneira que fosse para alcançar o teu objetivo. Justamente. Então, se surgiam e surge, e sempre vai surgir, e eu acho que que praticar a filosofia de vida que eu pratico me fortalece para isso, porque eu nunca olhava para os problemas de forma que é só comigo, ou coitada de mim, sabe? Ou por que isso? Não, né? Eu acho que, para mim, é uma certeza que praticar a filosofia de vida que eu pratico que é o budismo, né? me fortaleceu para passar por tudo isso.
Porque à medida que as adversidades vinham, eu não ficava por quê, eu só queria saber como, entendeu? Como que eu ia passar? Como que eu Sabe assim, o resolvo? porquê, eu sou isso, como que eu resolvo? E o como que eu resolvo em ação, né? Em transformação, de entender, não, eu não quero passar por isso de nunca mais. Mas como que eu transformo, então, essa condição, essa situação, né? Então, o direito, ele vem para me dar isso também, assim, para dizer, isso você quis, sabe assim? Isso você escolheu, isso você realmente Isso é vai se teu. dedicar, esse E é agora isso é teu, teu. sabe? Uhum. Então, por isso que eu acho que ele também passa a ser um caminho mais difícil, sabe? Com um pouco mais de dificuldade, porque é algo que você decidiu, assim, que você falou, é isso. Você Né? não E ele também recebeu e se contentou, né? Foi uma Não, coisa que você correu e atrás. e esse caminho me traz também muitas outras oportunidades, né? De várias questões, porque de conhecer pessoas, conversar com pessoas, incentivar pessoas é sempre um caminho muito importante, sabe? Porque na faculdade eu nunca cheguei para os colegas para ficar expondo dificuldades, né? Não, é assim, a dificuldade surgiu, o desemprego chegava, eu dava meu jeito, assim, eu ia acabar, aquilo era importante para mim, né? Então, Uhum. aquelas dificuldades também eu que deveria passar, né? Então, acho que a gente... Fala, Lê. Não, eu ia te perguntar, porque assim, você se mostra sempre com muita força, uma pessoa que acreditou muito em você, assim, né? Essa autoestima, você acha que ela foi mais trabalhada também por causa da tua filosofia de vida, ou você acha que você já trazia ela mais lá de trás? Ari, é bom a gente ter a oportunidade de falar sobre isso, porque eu também tive que falar com pessoas sobre isso, né? Pessoas que conviveram comigo quando eu era menor e tal. E aí eu fiz esse questionamento, né? Eu perguntei para uma pessoa, como é que eu era? Entendeu? E ela falou, Aham. Erika, você sempre foi assim. Ela falou, você sempre foi assim, essa Porque pessoa. assim, eu sinto que até o momento, quando Entendeu? você fala da sua infância, você fala de uma É, maneira muito, tipo, sem dor nenhuma, ela muito fala bem isso, resolvida, sabe? mas Você eu acho, mas para mim, Arita, vir de encontro com o budismo foi importante eu entender o meu coração, entendeu? Então, eu acho Uhum. que essa pessoa que ia ter essa postura de resolver os problemas, ela de fato sempre existiu, né? Sim. Mas eu acho que o sentimento com que eu depositava e fazia essas coisas muda a partir do momento que eu passo a compreender e a praticar essa filosofia de vida. De ser grato, né? De ser grato até pela condição de vida que eu nasci, de ser grato até de ter podido nascer nessa família, né? De ter tido essa mãe, você entendeu? Então isso muda, entendeu? Porque até então eu vou fazendo, mas com que Ai, meu Deus, eu já sentimento, tô até me emocionando. né? Então, eu acho que o que muda é isso, de olhar para mim, né, e de o budismo dizer isso para mim. Não existe ninguém responsável pelo seu sofrimento, só você. Consegue entender? E aí você para de ter as expectativas das relações, né? De como Sim. seria se eu tivesse tido aquela mãe, aquele pai, aquele irmão. Uhum. Você para de ter. Você assume a sua vida como individualidade, isso é só seu, entendeu? Uhum. E aí eu acho por isso que ter conhecido o budismo cedo, né, e ter me permitido praticar cedo, mesmo sem ter toda a compreensão, e a gente talvez nunca tenha compreensão de tudo, né, Uhum. foi aquele start, né? Porque eu começo a entender isso, é você, depende de E você. com certeza muita coisa você conseguiu ressignificar, né? De dores, de mágoas, de. Isso, você entendeu? Por isso que isso é importante, né? Porque até então a gente cresce numa sociedade que desenha um mundo pra gente, uma expectativa pra gente, né? E quando a Um gente mundo passa a perfeito. enxergar a vida como ela é, Uhum. isso, quando a gente passa a enxergar a vida como ela é, assim, de verdade, aceita, a gente para de sofrer, porque a gente para de buscar expectativa, entendeu? E para mim isso foi Claro. muito claro nesse sentido, assim, sabe, Érica, essa é a sua vida, e é nessa Essa é vida, a tua nessa história. condição que você vai ser feliz, não vai ter outra, né? Não vai E a ter. chance que você E tem aí, tá por aqui isso que eu acho agora. isso de ser, para mim, aqui agora, e assim, se não tem, gata, cava ela até ela aparecer, né? Então, isso para mim é muito importante, né? E quando eu vou para o direito, eu vou assim, eu vou muito mais leve, eu vou muito mais
com a convicção de que, poxa, você merece, você pode ser feliz, né? E eu paro de fazer só o que precisa ser feito, entendeu? E o mais importante de tudo isso também é que muito tempo eu fui vivendo, eu fui fazendo, e eu nunca fiz nada sozinha, né? Necessariamente, eu tenho a minha família do coração, que eu sempre digo isso, e eles também me têm como essa família. Eu ia te né? perguntar sobre isso. Eu Quem é a tenho, família que você muita gente. escolheu, né? Não, Pra ser a tua família. Eu nem tenho uma família que eu escolhi, Areta, porque por muito tempo eu me achei muito autossuficiente, entendeu? Eu criei essa redoma e eu sempre me achei muito autossuficiente, mas eu tive as duas famílias que me escolheram, entendeu? Eles me escolheram, sabe? Assim, mesmo eu de muro em pé e tal. Virgínia, que é de Salvador, né? Virgínia e Ana Alain. E assim, eles estão. E tanto que Virgínia fica nervosa. Não tem família o quê? Né? Porque eles existem, né? E eles existem na afetividade, na relação que eu nunca achei que eu poderia criar com ninguém. Mas da entendeu? onde surge a Virgínia? De onde você conhece ela? Da vida, da vida. A Virgínia surge junto com o budismo. Ah, tá. E Vem no momento daí. da vida, para mim, e no momento para mim extremamente importante, né? Mas antes de Virgínia tem Edna, né? Edna é a Que vem pessoa de onde? do budismo, né? Edna é a pessoa, na verdade, que ela nem vem do budismo, né? Edna já tinha uma relação com a minha família, né? E Edna é a pessoa que confia, sabe assim? Que é assim, ó, eu vou confiar, eu posso errar por ter eu posso me arrepender, né, por ter confiado, mas eu vou confiar, entendeu? E esse voto de confiança que ela me dá, ainda lá bem menina, entendeu? Era a única coisa que eu precisava, assim, para impulsionar. Faz você entendeu? acreditar então, em você mesma. Isso. Então, a Edna nunca me deu nada de bandeja, sabe? Mas era a pessoa que eu ligava para qualquer coisa. Olha, não tem internet, tem impressora, preciso de um livro, você entendeu? E é essa pessoa que compra ali, tipo, tudo bem, entendeu? E sem nenhum receio de apontamentos, de julgamentos, não. Edna é a pessoa que olha para mim e fala, o que você quer da sua vida? E eu fico, não sei, mas eu vou descobrir, entendeu? E aí, Areta, dá tudo certo, né? Porque eu sempre fui uma menina de poucos amigos, né? Mas os meus amigos, eles sempre foram, dava para contar, e foram pessoas muito nobres, que sempre dividiram a família deles comigo, sabe, assim? Você foi encontrando as pessoas mesmo, certas, assim, no teu as caminho, pessoas, né? as certas e as não muito certas, né? Mas a gente tem que ter sabedoria para lidar com isso também. Eu sempre digo sim, isso. Meus amigos, eu tenho amigos que às vezes eles falam assim, não sei como você é amigo de fulano. Eu falo, eu sou amiga dela porque ela me mostra que ela é essa pessoa aí. Entendeu? E eu aceito. E eu que tenho que decidir, entendeu? E eu que tenho que decidir o que eu vou fazer com ela. E dá certo, sabe? E o mais gostoso é chegar nessa fase da vida e ver que tudo isso foi feito e ser grato, porque esses dias eu liguei pra minha irmã e falei pra ela isso, sabe? Eu falei pra ela, ninguém imaginou, talvez nem a gente imaginou que a gente poderia conduzir a nossa vida dessa forma, né? E não, Areta, porque eu me formei, porque eu já viajei, né? Mas pela leveza que a gente leva a vida, pela gratidão que a gente leva, que a gente ainda consegue se solidarizar com as pessoas, sabe? De não ficar, porque eu sofri, então eu vou ficar ali dando porrada em todo mundo, sabe? Assim, né? Sim. E essa era eu te a minha perguntei preocupação. sobre a tua família, né? Se você tinha contato com alguém da tua família, e você me falou que a partir do nascimento dos teus sobrinhos, você começou ali a reconstruir uma história com a tua irmã, né? Eu acho que hoje a pessoa que eu mais me aproximo e acho que o gatilho para isso mesmo são as crianças, é a Núbia, né? A Núbia, eu acho que ela sempre buscou esse resgate de alguma forma. E a Núbia, quando a maternidade chega para ela, eu acho que ela repensa essas questões também, né? De na ausência, como é que ficariam as crianças. E aí a gente se permite se aproximar e criar essa relação de afetividade com as crianças, né? E hoje eu, assim, sou apaixonada pelos meninos. E logo em sequência vem o Cauã, que também sou apaixonada pelo Cauã, né? O Cauã é o filho de uma das minhas irmãs. O Cauã, ele é apaixonante, assim. O Cauã é um menino muito fofo. E eu acho que tudo essa afetividade, esse amor também que eu vou encontrando nos meninos é muito importante para mim, sabe?
Então, quando a gente parar para pensar em como as coisas poderiam ser desdobradas, assim, sabe? A Sim. gente consegue agradecer, Areta, sabe? Porque quando eu falo para mim isso assim o tempo todo, principalmente quando a gente encontra, quando eu me deparo com as dificuldades, eu penso, Érica, olha da onde você veio. Não esquece da onde você veio, entendeu? Porque Uhum. literalmente a gente não tinha nada, sabe? Então olha da onde você veio. Pensa e sempre isso e agradece, entendeu? E aí eu consigo respirar, vamos lá, né? É. Começa tudo de novo, se Eu acho recompõe. que se apoderar da própria história e reconhecer todas as suas vitórias e tudo que você conseguiu superar, te faz também, eu acho que poder ver com leveza muitas questões que para alguns seriam um problema gigante. Você fala, gente, isso não é nada, Então, né? E e você não que, consegue e não, é, viver e assim, não que a acho que gente, e não que a gente diminui essas diminua, né? questões. É, sabe assim, porque meus amigos que falam isso pra mim o tempo todo, velho, você é prática demais. Areta, se você me dá uma notícia Que ruim, signo que primeiro eu você vou é? procurar. Eu sou leonina, eu sou. Você é o quê, Leonina? Então, eu sou leonina. Então, eu sou Ah, tá. extremamente prática, Explicado. sabe? Então, Uhum. primeiro, eu vou, se você disser para mim assim, nossa, essa situação assim, assim, assado. Primeiro, eu vou buscar como que eu vou resolver a situação, depois eu vou chorar ela, entendeu? Eu vou ter o momento de Menina, chorar você ela. é de leão, então deve ter alguma coisa de Capricórnio aí no meio, porque Sim. é E aí, e realmente. eu sou. Tanto que às vezes, quando as pessoas me ligam para me dar notícia, eu já falo, bora, me dê a notícia logo. Eu quero a notícia, entendeu? Não, mas Uhum. não, me fala logo. E aí eu resolvo e depois eu sofro. Eu falo sempre isso. Primeiro eu resolvo, depois eu sofro. Né? E funciona, até hoje funcionou, né? Mas hoje eu tenho me permitido sentir mais as coisas. Érica, eu vou encaminhando aqui para o final, porque eu nem sei exatamente que horas que no final a gente começou mesmo essa segunda live, né? Porque eu fiquei É, meio perdida, mas eu não quero que a gente perca ela. E aí, cara, eu queria assim, só te parabenizar assim por essa força que eu acho que é um pouco natural tua, um pouco você construiu, um pouco o budismo trouxe, ó quem mas tá dando. assim, que fortaleza. E eu acho que assim, seria interessante que você deixasse mesmo que uma mensagem. Eu acho que muita gente já aprendeu muito te ouvindo, mas eu acho que tem muitos jovens assim, né, que vivem situações parecidas talvez com a que você viveu. Mas eu acho que a principal questão e me lembra até um pouco de um papo que eu tive na live com a Thelma, que a gente falava sobre. Ai, que susto! Lupita. Lupita deu resolver, ainda bem que foi É, no final, bem. ai meu Senão Deus, não ia ter quase levou um live. susto. O quanto é importante você ter esse estímulo dos pais quando acreditam em você, quando te incentivam, quando falam da importância do estudo, e que ela teve isso, né? E aí eu conversei um pouco que eu tive muito isso na minha casa também, um pai que me falava, não abaixa a cabeça, você é isso, você é forte, você é bonita, vai lá, estuda, né? Eu nunca duvidei de que eu ia fazer uma faculdade, só que tem gente que não tem um pai, uma mãe Justamente. que te dê essa moral, que acredite em você, que fala, que te mostre a importância. E aí você tem que buscar. Você tem que encontrar ou em alguém Não ou tem em si jeito. mesma essa força, né, para seguir adiante, construir a tua história, entender que você merece uma história tua de felicidade, onde você faça o que você gosta de fazer. O que você diria para essas pessoas que hoje se veem aí sem motivação, sabe? Sabendo, cara, não sei se isso é para mim, não sei se eu consigo escolher. É, eu acho que neste momento que a gente está vivendo, né, é um momento, eu acho, de bastante introspecção, da gente rever nossas questões, né? Mas eu acho que o mais importante, como jovem, é a gente ter sonhos, né? Tem que ter. Aquele que a gente vai ouvir e a gente está querendo demais, não importa. Você tem que ter sonho. Uhum. Pequeno, grande, não importa. É o seu sonho, é aquilo que vai te motivar, sabe? Todos os dias, é aquilo que vai fazer você buscar um caminho, né? E mesmo que a gente às vezes não tenha o apoio dentro de casa, né? Se a gente estiver muito determinado, esse apoio vai surgir. Não importa de que forma ele vai surgir. Você pode ter certeza, sabe? Vai ser através de um incentivo de um colega, do trabalho que você precisava para aquilo, entendeu? Aquilo vai acontecer. Mas precisa ter um sonho, sabe? Buscar um caminho que você fala assim, eu vou até o fim, até eu conseguir.
Não é pra, é até, sabe? Porque no meio do caminho vai ter muito problema. Você vai falar assim, eu consegui tal coisa. Você vai comemorar hoje e amanhã, bem, ele vai mostrar pra você pra que ele veio pra sua vida. Entendeu? E aí vai ser na hora que você vai ter que renovar toda a sua disposição de novo e dizer, vamos lá, você chegou, agora eu tenho que te concluir. Né? Então, no meu caminhar, Areta, tiveram também muitas dificuldades, né? Muitas. Mas eu fui encarando a oportunidade. É a oportunidade de eu mudar isso, seja na minha personalidade, seja numa outra situação, né? Então, tudo eu ia. E às vezes a gente vai ouvir coisas boas e às vezes a gente vai ouvir coisas não muito boas, né? E a gente tem que aprender a ouvir as coisas que não são muito boas, porque são elas que vão nos desenvolver, né? E é difícil a gente ter esse ouvido, entendeu? Aceitar. Mas dá certo, né? Dá muito certo. Quando a gente está comprometido com o nosso objetivo, com o nosso sonho, né? Quando a gente está aberto a esse feedback externo, não tem como dar errado. Mas precisamos ter a consciência que a nossa parte, né, só a gente pode fazer. Entendeu? A Areta pode lhe dar um caminho, o outro pode, mas a sua parte, aquela parte que é só você pode fazer. Né? E aí quando você vê, passou. Hoje eu olho, Areta, e penso assim, nossa, passou. Entendeu? E aí o que eu faço? Aí eu fico pensando assim, o que eu vou fazer agora? Né? Ano passado eu lancei um objetivo audacioso e eu queria viajar para o exterior. E eu não queria só viajar para o exterior, eu queria também estudar no exterior. E aí a oportunidade chegou assim, olha, aqui, vamos estudar, né? Condição a gente tinha? Não, mas a gente queria, entendeu? Mas aconteceu. E aconteceu lindamente, sabe, foi maravilhoso, foi muito maravilhoso e foi muito gratificante, né? Então é isso, eu acho que o jovem ele tem que estar disposto, né, a ter um sonho grandioso, a se permitir, sabe, a se permitir muito mesmo, a acertar e a errar. O meu maior medo na vida sempre foi o erro, entendeu? Mas faz né, parte, faz né? Com certeza. Né? Faz parte, né? E tenho bons amigos, sabe? Eu acho que para mim o que valeu a vida esses anos todos foi ter esses bons amigos, né? Essas famílias que me receberam e deu tudo certo, entendeu? E tá dando tudo certo e tem dificuldade também ainda, são outra, e tem outras, mas a vida fazem parte. Justamente, né? Uma vida sem dificuldade assim, desconfie. Se não tiver dificuldade, botei aqui os comentários só para a gente finalizar. Queria te agradecer muito. Estou muito contente em ter iniciado esse projeto de trajetórias de pessoas pretas inspiradoras, como é a sua, que mostra, né, o quanto sonhar, acreditar e atravessando todos os obstáculos valem a pena. Obrigada de verdade, aí, mesmo com a dificuldade, o nervosismo do começo desse celular. Mas foi. Deu certo. Você consegue entender? É assim. Não, mas é porque tinha que ser assim também. Perfeito. Porque eu falei, minha filha, isso daqui não é nada. A gente vai deixar essa live salva para que as pessoas possam encaminhar para todas aquelas que precisam ouvir a voz da Érica, entendeu? Para falar, cara, vamos. Não. Entendeu? Quanto é importante acreditar em si e buscar recursos. Por exemplo, você encontrou no budismo algo que transformou tua vida, porque você conseguiu resolver muitas questões aí, né, do passado que poderiam te paralisar. E não fizeram isso, né? Fizeram ao contrário, você se superar. Muito, 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 muito obrigada. Espero que todo mundo tenha curtido assim como eu. A oportunidade, a atenção desses dias todos, né? Que eu acho que a gente foi trocando algumas figurinhas, foi muito bom. Foi muito bom você me dar a oportunidade de voltar, né? Nesse lugarzinho que eu guardei lá e não quis mais tocar, né?
Mas também foi a oportunidade de eu E ver que já estava obrigada tudo por fazer a resolvido, que gente estava tudo bem. voltar também, porque tua mensagem me fez voltar com a Fê para um lugar super bonito e saber que a gente fez parte de alguma forma, de uma maneira tão positiva, assim, no coração, tanto no teu como das meninas que viviam ali com você, pra gente, te juro, é muito importante, assim, é muito gostoso Olha aqui, e só a gente é estou muito recebendo grata, tudo assim, aqui. a Deus por ter feito parte disso, sabe? Então é A isso. gente também, acho que para a gente foi um momento importante. Obrigada. Obrigada, Fê, por ceder o espaço para a gente. Nossa, muita gratidão mesmo. Foi Acho que foi uma incrível. oportunidade muito boa. Se precisar, estamos aí para conversar, tá Tá bom? bom. Beijo. Obrigada, Arê. Descanso. Beijo, tchau. Ai, deixa eu... Ai, gente, é isso. Deu certo, Fê, deu certo. Aconteceu. Estreamos. Essa é só uma história incrível, virão muitas outras. Acompanhem que a gente vai continuar aqui trazendo pessoas pretas, incríveis, inspiradoras, porque a gente vai mudar a nossa história, a gente precisa acreditar que a gente pode e reescrever mesmo a nossa história, saber que a gente, sabe, não tem limite para nós. Assim como a Érica, muita gente vai conseguir conquistar e realizar os seus sonhos e realmente acreditar que os empecilhos não nos paralisam. Somos resistência e somos realizadores. É isso, eu vou fechar aqui e eu espero vocês na próxima live, semana que vem, com uma outra história incrível. Obrigada, Fê. Obrigada por esse espaço e todo mundo que ficou aqui, que acompanhou com tanto carinho, que teve paciência com o probleminha do começo. Érica, 1000 vezes obrigada. Gratidão. E é isso. Você é inspiração para muita, muita, muita gente. Beijo, beijo, beijo.